Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre Python. Nesse momento, nós vamos nos ambientar com o Colab Notebook, ok? E também executar o Python. Bom, essa parte aqui está colocada em textos coloridos, é a parte onde eu coloquei as estruturas textuais. É para ficar com um ambiente parecido com um slide ou uma aula, propriamente dita. Então, vamos começar conhecendo algumas funções básicas Python, ok? A coisa mais básica que nós podemos realizar no Python é printar, exibir alguma informação, exibir algum tipo de mensagem, tá, ok? Essa talvez seja o primeiro programa que o iniciante em programação possa fazer em qualquer linguagem de programação. O print, que na verdade vai ser exibido na tela do computador uma mensagem ou uma pergunta, um resultado de uma operação, ele vai ser dessa maneira. Vai ter a função print, entre aspas, mas antes da entre aspas nós vamos abrir parênteses, e a informação que nós queremos colocar, por exemplo, se eu quero colocar print oi, como está aqui, seria quem? Print, abre parêntese, aspas, oi, pessoal. Então, isso iria exibir essa mensagem. Então, a gente pode executar aqui. Bom, está aqui. Então, oi, pessoal. Eu poderia colocar qualquer outra estrutura completa, né, para exibir como mensagem, né? Oi, pessoal. Poderia colocar aqui meu nome é Marcos Azevedo. A coisa mais básica que nós podemos fazer no Python em termos de operações matemáticas, é olhar o Python como uma incrível calculadora, ok? Então, o Python, ele realiza as operações aritméticas básicas, como subtração, adição, multiplicação, exponenciação, resto da divisão inteira. Eu vou explicar isso no decorrer do que eu vou fazendo aqui. Ah, sim. Uma coisa que sempre que vocês vão ver é o cerquilha, né? O pessoal chama de hashtag. Quando eu coloco cerquilha antes de qualquer script ou qualquer programa, isso quer dizer que tudo que está à direita do cerquilha, tá certo? Ele não será executado como código. É apenas um comentário, ou seja, eu estou apenas expressando o que eu vou fazer aqui. Por exemplo, subtração. Poderia encarar 5 menos 3 como uma, uma operação e daria o resultado, né? Ou 554 menos 653, ok? Isso também seria realizado como uma operação. Ok? Uma coisa também que você pode ver também é que é somente na linha do cerquilha que isso vai ser exibido como comentário. Se eu, se eu colocar em uma linha abaixo, tá certo? E não colocar o cerquilha, o que vier agora nessa linha abaixo será executado como código, ok? Então, uma série de operações que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode somar, né? 54 mais 45 menos 103. Ele vai seguir as regras de operações básicas, na qual você sabe, né? A gente operaciona essas operações matemáticas tudo da esquerda para a direita, né? Ok? Dando a ordem de preferência para, primeiro, exponenciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Ok? Então, esse é o resultado. Beleza? Então, eu consigo fazer uma série de outras operações, tá, ok? Então, bom, perceba que a soma e a subtração, tá certo? Não tem algo novo em relação à simbologia, né? A soma é a cruzinha, né? Que é a operação de adição, né? E menos
é o hífen zinho, né, que fica subtração. Mas aqui o Python, como é que o Python enxerga as operações de multiplicação e divisão em relação à simbologia? Primeiro, a multiplicação será representada através do asterisco. Por exemplo, se eu colocar 4, asterisco 5, isso significa 4 vezes 5, né? Obviamente, isso vai ser igual a 20. Bom, agora, se eu colocar, por exemplo, 20 dividido por 4, no caso, seria a barra, ok? Normal, né? Que no caso seria quanto? Seria 5. Essa maneira de exibir o resultado poderia também ser feita através do print. Bom, no ambiente de execução, quando nós conhecemos o Python, se eu colocasse só o 20/4, ele não printaria o resultado, né? Mas como eu estou aqui no Jupyter, e ele trabalha como um console, então o resultado aparece. Perceba que aparece 5.0, né? O que isso significa? Significa, nós vamos ver mais tarde, que apesar de eu estar dividindo dois números inteiros, e essa divisão ser uma divisão exata, tá ok? Python reconhece como o resultado como um número não inteiro, apesar de sabermos que a divisão é inteira, que é 5, ok? Nós vamos ver isso mais para frente, certo? A exponenciação vai ser caracterizada através de asterisco duplo, ou seja, se eu colocar 2 asterisco 3, ele vai dizer que é 2 elevado a 3, que dá 8, né? Tá certo? Aqui, voltando um pouquinho na questão da divisão, ok? Aqui ele está dando como resultado a divisão, ok? Do resultado, ou seja, do quociente da divisão. Se porventura isso aqui não fosse uma divisão exata, vamos colocar aqui de 28 por 4, o que daria? Bom, ele dá um resultado não exato, né? Bom, nós poderíamos também ter o resto da divisão inteira. Esse tipo de operação também é muito útil quando nós estamos lidando com alguns tipos de operadores específicos, tá certo? Que pode ser importante, né? Em algumas operações matemáticas aí, mais para frente. Então, por exemplo, no caso, a gente usa a barra, nós usamos o símbolo de porcentagem. Por exemplo, quem é o resto da divisão de 4 por 5? Se eu pego 4 e divido por 5, o resto da divisão quem é? Aqui na barra de porcentagem, que é o resto da divisão inteira. Bom, se você pega 4 e divide por 5, tá ok? O quociente é zero, tá certo? Porque só que quem vai dar como resto dessa divisão? 4, ok? Deixa eu dar outro exemplo aqui. Se eu colocasse 3 dividido por 2, quem é o resto da divisão de 3 por 2? 3 por 2 vai dar 1, tá certo? E sobra 1 como resto, né? 1 vezes 2, 2. Então, para 3, resta 1, né? Então, isso aqui vai dar 1. Perceba que ele aqui, ele só vai exibir a última operação. Se eu quiser que ele exiba as operações todas na qual eu estou realizando, eu preciso colocar o print. Ok. Então, se eu tirar o print, tá certo? Ele só vai exibir a operação da última realizada, ok? Da última linha. Beleza? Ok. Então, por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula.